A Bíblia diz no capítulo 11 que ele comete alguns erros que um homem segundo o coração de Deus jamais deveria cometer. A Bíblia diz que na época da primavera, quando os reis saíam à guerra, Davi ficou em casa. Primeiro erro que ele comete, ele ficou quando deveria ter ido. Cuidado para você não ir quando deve ficar, e cuidado para você não ficar quando você deveria ir. Era o tempo de Davi ir, ele fica. O segundo erro que Davi comete, entrega-se à ociosidade. O ócio é o inimigo da perfeição e da servidão. Há quem diga que uma mente ociosa, ela é uma oficina onde Satanás trabalha. Sabe o que é que diz a Bíblia? Ele manda Joabe fazer o papel que era de Joabe e o dele. Não transfira a sua responsabilidade para ninguém. Faça o que Deus lhe chamou para fazer. Se Deus chamou você para ir, vá. Nem parece o Davi do capítulo 17 que vai entregar marmita. É aquele que está agora no palácio dormindo, entregue ao ócio. Diz a Bíblia que ele acorda-se à tarde e o espírito de lascívia toma conta da vida de Davi quando ele enxerga uma mulher tomando banho. Vocês conhecem a história? Ela era a esposa de Urias o Hitita, o homem que estava no campo de batalha defendendo a sua pátria. Vocês sabem muito bem que Davi usa da prerrogativa do seu poder, da sua vaidade, e manda trazer aquela mulher. Ela vem, Davi deita-se com ela. A Bíblia diz que ela estava terminando os tempos das regras, como se chamava naquela época, e ela engravidou. Quando Davi descobriu através do recado que ela mandou que ela estava grávida, Davi começa a traçar um plano para tentar matar o soldado que está no campo de batalha. O primeiro projeto de Davi foi: traz ele até mim. Quando ele chegou, Davi disse: vai e deita-te com a tua mulher. Sabe o que foi que ele disse? Urias disse: como faria eu tal coisa se os meus irmãos estão no campo de batalha? Ele foi lá e dormiu no lugar onde os soldados ficavam, no palácio. Se você olhar para Urias e para Davi, sabe o que é que você vai descobrir? Você vai ver um ímpio com obra de crente, e você vai ver um crente com obra de ímpio. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que está agindo como um ímpio. Urias, no nosso linguajar, é aquele que não é crente, mas está agindo com obra de crente. Ei, o mundo não pode nos ensinar sobre caráter, conduta e santidade. Nós é que temos que ensinar ao mundo. Ei, sabe o que foi que Billy Graham disse? Nós somos. Vou pedir para você gritar isso bem alto: nós somos. Fala para estremecer esse teto aqui: nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o mundo está olhando para você, quer ver caráter, postura, honradez, sinceridade, verdade. Oh, louvado seja o nome do Senhor! E santidade. Não são eles que têm que nos ensinar, é você que tem que ensiná-los. Você conhece a história? Ele cria vários meios para tentar destruir a vida daquele moço, dar banquete, embebeda ele. Mas o camarada, mesmo embriagado, ele age com uma honradez e uma postura muito grande. Sabe o que é que ele faz? Ele cria uma circunstância para mandar Urias ficar no fronte de batalha, no lugar de maior perigo, onde os inimigos mais atacavam. E a Bíblia diz que a vida daquele homem foi ceifada. A Bíblia diz que quando ele ficou sabendo da morte de Urias, cessando o luto pela morte de Urias, ele manda trazer Betseba para dentro da sua casa. Você sabe como é que termina o capítulo 11 do segundo livro de Samuel? Davi fez todas essas coisas
E o Senhor não se agradou do que Davi fez. Sabe qual é o problema de Davi? Ele sabia que como rei, ele poderia criar um ambiente que ninguém via o que ele estava fazendo, mas ele se esqueceu que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Ele esqueceu que Deus tem domínio, controle de todas as coisas. Tem muita gente pensando que Deus está alheio, tem muita gente pensando que Deus não está nem aí. Você está muito enganado. Deus nunca perdeu o controle de nada, querido. Deus vê. Há quem diga, sabe o que? Que Deus vê uma pulga preta numa noite escura em cima de um mármore preto. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Zacarias diz que tem 7 olhos que percorrem toda a terra. Estes 7 olhos são os olhos do Senhor. Teu pai não te vê, tua mãe não te vê, mas o Deus que te chamou te vê. Teu pastor não te vê, teu líder não te vê, mas o Deus que te chamou está te vendo. Ele nunca perdeu você de vista. O problema, sabe o que é? Que nós vamos vendo uma era de relativismo e o relativismo tem sido uma desgraça que destruiu as igrejas na Europa e está sendo implantado no Brasil. Vocês já estão vendo o que é que está acontecendo. A cada dia que passa uma surpresa a mais, a cada dia que passa algo que vem para agredir a nossa fé, a nossa conduta. Eu tenho uma notícia para dar a você: preparem-se. Preparem-se, porque está só começando. O processo do afunilamento está só começando. Essa historinha de que nós vamos decretar e vai ter um paraíso na terra, isso é balela, blá blá blá. A Bíblia tem que se cumprir. O negócio vai estreitar, meu irmão. O negócio vai apertar. E tem uma coisa: quem vai sobreviver não é quem prega bem, não é quem canta bem, não é apóstolo, não é bispo, não é pastor, não é quem lidera. Quem vai sobreviver é quem tem uma vida de intimidade com Deus. Esses irão enfrentar e sair do outro lado. Então quem estiver pensando que Deus não está no controle, porque nós estamos vendo tudo isso, pastor, será que Deus está no controle? Está. Isaías no capítulo 40 verso 12, ele faz o que a teologia chama de pergunta retórica: quem é como o nosso Deus, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão? Todo o pó da terra ele mede no terço de uma efa. Ele olha para todos os homens e vê todos eles como o gafanhoto está sentado na redondeza da terra. Chama todo o exército de estrelas pelo seu nome. Há quem diga por aí que só na nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 milhões de estrelas, mas descobriram 1 bilhão de outras galáxias e chegaram a um número, 1 quinquilhão de estrelas. Eu não sei o que é isso, eu só sei que Deus chama de uma por uma e todas vêm sem lhe faltar nem uma. Ele tem o controle e o domínio de tudo. Davi era rei, mas esqueceu que tinha um rei acima dele que estava ali vendo. Sabe o que a Bíblia diz? Deus não se agradou das atitudes de Davi. No capítulo 12, a Bíblia diz que o profeta Natã vem até Davi. Quando ele chega diante de Davi, o homem mais poderoso daquela época, ele diz assim: deixa eu te contar uma história. Aí ele conta a história de um homem rico, de um homem pobre, e o pobre só tinha uma ovelhinha, uma cordeirinha. E um dia aquele rico foi fazer uma festa, em vez de matar das cordeirinhas dele, matou a única que aquele homem tinha. Davi levantou-se na sua fúria, indignado, disse: o homem que praticou isso, ele tem que pagar caro, 4 vezes mais o valor da cordeirinha, ele tem que ser punido. No meio da fala de Davi, o profeta apontou o dedo no meio da lata de Davi e disse: este homem é você, Davi. Foi você, Davi, quem praticou isso aqui. Vocês conhecem muito bem essa história. Foi através disso aqui que nasce o Salmo 51. Eu não sei se você observou uma coisa, mas Deus é especialista em fazer suscitar as mais belas poesias no meio das maiores crises e dificuldades. Tem um hino do cancioneiro cristão que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos e do céu as lindas melodias se ouviram
É nos momentos mais difíceis que nascem as mais belas poesias. E eu provo para você. Capítulo 19, verso 25 do livro de Jó. Jó estava em cima de um montão de lixo. Quando a Bíblia fala de cinza ali, na verdade era lixo. Os amigos que lhe restaram estavam lhe acusando agora, em meio a todas as acusações. A Bíblia diz que Jó levanta a voz e disse: eu sei. Alguém interpelou Jó e perguntou: tu sabe de quê, ó miserável? Olha como é que está a tua vida. Tu perdeu dinheiro, tu perdeu saúde, tu perdeu filhos, tu perdeu mulher, tu perdeu tudo. Jó disse: deixa eu terminar a frase. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e como ele é, eu verei. Essa frase nasceu no caos. Você quer ver outra? Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Olha o contexto de Abacuque: bancarrota, bancarrota social, bancarrota espiritual, bancarrota familiar. Era um caos total. Em meio a tudo aquilo, Abacuque levanta a bandeira e canta dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os campos não produzam mantimento, todavia, mesmo assim, com tudo isso, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. São nos momentos mais difíceis que nasce, brota poesias maravilhosas e extraordinárias. Por que não dizer que o Salmo 51 é uma das mais belas poesias sobre penitência do cancioneiro judaico? Se você olhar para o Salmo 51, ele está dividido em 5 partes. Quantas partes eu falei? Quantas partes eu falei? Na primeira parte você vai ver o clamor do pecador. Na segunda parte você vai ver a confissão, o arrependimento do pecador. Na terceira parte você vai ver a confissão do pecador. Na quarta parte você vai ver a alegria do perdoado. E na quinta parte você vai ver o culto do perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que vocês escolheram um título para esta festividade e para o congresso que está por vir: inabalável, não é isso? É uma palavra muito bonita. O que mais está me preocupando nesses últimos dias são as palavras de efeito, são os chamados clichês de igreja. Alguém chega e diz assim: receba, você é inabalável. Aí alguém pula e grita porque recebeu aquela palavra. Outro chega e diz assim: você foi chamado para ser inabalável. Aí você recebe aquilo como um abracadabra. Você já viu? Lembra-se daquela palavra abracadabra, abre-te sésamo. As palavras de efeito estão trazendo isso para o nosso meio. A palavra, a expressão, a construção inabalável, ela é indispensável, mas não vem através de palavra de efeito. Quem estiver pensando que vai participar de uma vigília e vai sair inabalável, está muito enganado. Quem estiver pensando que vai levantar as mãos, pular e gritar e vai sair inabalável, está muito enganado. Quem estiver pensando que vai participar de um congresso de 4 ou 5 dias e o congresso vai credenciar você como inabalável, está muito enganado. Para você se tornar alguém inabalável segundo a Bíblia, tem um caminho que precisa ser pavimentado. Era muito fácil para mim chegar aqui, mexer com as suas emoções, soltar aqui umas palavras bonitas de efeito, daquelas que faz o pregador vender livro, vender DVD. Não tem mais não, né? Mas já teve no Brasil DVD, era um negócio redondo assim que a pessoa botava no som e assistia. Tinha telefone também. Porque tem muita gente aqui que não sabe disso. Então essas palavras bonitas faz o pregador vender, faz o pregador ser aplaudido, faz o pregador ser aclamado. Mas eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que Deus quer que você escute.
mente. Sabe por quê? Palavra de efeito é semelhante a confeito de bolo, é semelhante a glacezinho que se coloca em cima do bolo. Se comer excesso vai dar até problema. Palavra de efeito não resolve o teu problema. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Nós estamos precisando de palavras que venham como aquele mertiolate lá de antigamente, que batia na ferida e queimava, mas sarava, tratava, regenerava e transformava. Nós não estamos precisando de uma massagenzinha com um gelzinho na sua cabeça para você sair daqui alegre. Até porque eu vou ser muito direto com você: pregação e culto não é para ninguém sair alegre. Pregação e culto é para você sair puxando os cabelos da cabeça e dizendo: eu preciso ser mais crente, eu preciso melhorar, eu preciso mudar de vida, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma regeneração. É isso. Pastor Adriano, mas que história é essa? Pode prestar atenção que no capítulo 51 você vai ver Davi pavimentando o caminho que levará ele a uma postura inabalável. Tem outras versões que diz espírito reto ou espírito estável. Não ache que a expressão inabalável aqui vai te dar superpoderes. Não ache, não pense que a expressão inabalável aqui vai fazer você ser um super, alguém que está acima, diferente e melhor do que todos os outros. Não, não, não. Inabalável aqui é comprometimento. Inabalável aqui é responsabilidade. Inabalável aqui é postura. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o caminho que Davi vai pavimentar. Ele começa clamando, ele começa dizendo, sabe o que? Tem misericórdia de mim. Quando Davi usa a palavra misericórdia aqui, ele está apelando para a última instância do tribunal divino. Porque quando nada mais funcionar, grita por misericórdia. Quando você correr para todos os lados e perceber que não está resolvendo nada, é a misericórdia dele que vai resolver o seu problema. Você se lembra do que Jeremias disse lá em Lamentações 3:22? Ele disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Acho que é o 26, né? Eu errei aqui. É a causa de não sermos consumidos. Você lembra-se do que o salmista disse no Salmo 136? Aparece 26 vezes a expressão misericórdia. Você lembra-se do que Davi disse no Salmo 23, na última parte? Ele disse: de sorte que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Porque bondade e misericórdia, bondade aqui é graça. E por que as duas acompanhando Davi? Sabe por quê? Graça é para você não para você receber o que você não merece, e misericórdia é para você não receber o que você merece. Quando Davi gritou aqui dizendo: tem misericórdia de mim, sabe o que Davi está dizendo? Eu mereço ser punido, eu mereço a consequência do pecado, eu mereço a morte, eu mereço a punição, mas a tua misericórdia, ela é a causa de eu não ser consumido. Olha para cá, ai de mim, de você, se não fosse a misericórdia dele. Eu estou aqui pela misericórdia, vim pela misericórdia, prego pela misericórdia, canto pela misericórdia, adoro pela misericórdia, vigília pela misericórdia, Lemuel pela misericórdia, o adorador pela misericórdia, Naira pela misericórdia, Rafael pela misericórdia, pastores pela misericórdia, jovens pela misericórdia, de pé pela misericórdia, guerreia pela misericórdia, não desiste pela misericórdia, vai vencer pela misericórdia. Quem está aqui por causa da misericórdia, levante as mãos, abra a boca e grita nesta noite: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Escute isso aqui. Quando Davi clama, quando você vê o clamor do pecador aqui, você vai ver ele falando sobre transgressão, iniquidade e pecado. Transgressão, quebra da lei. Quando você quebra uma lei, automaticamente você vai ser quebrado. Então Davi transgrediu, quebrou lei. Davi fala sobre iniquidade, produto daquele que é iníquo, ou ação praticada por quem é iníquo, mal. Praticar o mal contra o irmão. Terceira palavra, pecado.
O pecado aqui é a inversão, o contrário da santidade, da obediência. É a desobediência ao Deus Santo. Só tem um jeito de vencer o pecado, é dar as costas para o diabo. Porque quando você dá as costas para o diabo, você fica de frente para Deus. Enquanto você estiver de frente para o diabo, você vai estar de costas para Deus. É por isso que arrependimento fala de meia volta. Aleluia. O pecado leva à transgressão, a transgressão faz você se tornar o iníquo. Mas eu tenho uma notícia para dar a você: o arrependimento restaura a lei que foi quebrada. O arrependimento traz de volta para você, aleluia, limpando e purificando aquele que era iníquo. O arrependimento é o oposto da prática do pecado. O pecado afasta, o arrependimento aproxima. O pecado levanta uma barreira, o arrependimento destrói a barreira que separa. O pecado quebra o elo, o arrependimento renova o elo. O pecado faz você ficar de costas para Deus e de frente para o diabo, mas o arrependimento faz você dar as costas para o diabo e ficar de frente para Deus. Uma geração inabalável, ela começa a ser forjada no ambiente do arrependimento. Se não houver arrependimento, não vai ter inabalável. Você pode colocar sua mão no ombro de quem está do seu lado? Não é palavra de efeito não, tá bom, queridão? Coloca a mão no ombro dessa pessoa, diga para ela: sem arrependimento não tem inabalável. Diga: o inabalável, ele começa quando você pavimenta a estrada que leva a ele com arrependimento. Arrependimento, 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 arrependimento. Se vocês escolheram o Salmo 51, então aguenta. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de arrependimento. Arrepende-te. Deixa eu terminar. Primeiro, você vê o clamor do pecador. Segundo, você vai ver a confissão do pecador. Ele diz para Deus que ele fez, quem ele era, de onde ele veio, o que ele praticou. A Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam misericórdia, mas os que encobrem nunca prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Deus preparou o divã dele. Há quem diga que o Salmo 51 é o divã de Deus, onde Davi se deita e confessa tudo. Tem um divã de Deus aqui nesta noite para tratar, para curar as feridas da tua alma, para você confessar para Deus e dizer: eu vacilei, eu pequei, eu transgredi, eu errei. Ei, mas eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Para um grande pecador tem um grande perdoador, e ele é Deus. Então Davi começa pavimentando a história, a estrada que o levará ao inabalável, com confissão, na verdade clamor, confissão. E em terceiro lugar você vai ver, sabe o que? Você vai ver Davi prostrando-se diante de Deus e arrependendo-se de todos os seus pecados. Quando essas três ações partem da vida de Davi, aí o pecador é perdoado. Você se lembra daquela ação de Jesus, quando trouxeram uma mulher tentando incriminá-la,
e queriam, na verdade, o que eles queriam na verdade era procurar uma falha em Jesus Cristo. Era nisso que eles estavam focados. Vamos ver onde é que ele vai errar, vamos ver onde é que ele vai falhar aqui. Quando trouxeram uma mulher e disseram: esta foi apanhada no ato do adultério, Jesus baixa a cabeça e começa a escrever na terra. Já apareceu um monte de gente aí querendo explicar isso. Não entra por esse caminho não, que você vai ficar tentando, só especulando, e não vai explicar nada. Esses dias eu vi no TikTok um rapaz que é bancando, porque nós estamos cheios de mestre hoje na internet. Eu nunca vi tanto mestre do Ctrl+C e do Ctrl+V. Aí o cara vê aqueles negócios lá por trás de uma câmera, se apresenta como mestre. Não se faz um mestre do dia para a noite, irmão. Não se faz um mestre de uma hora para outra. O camarada nasceu ontem, já quer ser mestre, já quer professorar. Vai aprender primeiro, senta como aluno, para depois tu se levantar e virar professor. Porque se tu quer ser professor sem nunca ter sido aluno, tu não tem autoridade para ensinar nada a ninguém. Quem quer professorar sem antes ter aprendido, vai ficar falando bobagem. E evangelho não é bobagem. Reino de Deus não é bobagem. Pastor, mas o que foi que Jesus escreveu? Eu não sei. O que a Bíblia não diz, irmão, é para mim adorar. Eu vou ficar quebrando a cabeça agora com a largura dos cascos do cavalo que aparece lá em Apocalipse, que Jesus está montado nele. Eu vou ficar agora batendo cabeça com esse tipo de coisa. Eu só sei que ele baixa a cabeça e começa a escrever. Ele está agindo ali como um advogado. Não tinha um escritório sofisticado, não tinha um computador de última geração, não tinha uma Apple Pencil 2, aquela a mais moderna que tem, não. Ele só baixa a cabeça, o advogado que nunca perdeu uma questão, e começa a escrever. Quando ele levanta a cabeça, quem não tem pecados, atire a primeira pedra, e todos começaram a sair. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para ele e diz: sabe o que? Vai e não peques mais. Eu tenho uma notícia para dar a você: o perdoador está aqui esta noite. Quando ele perdoa os pecados, olha o que é que Davi vai viver. Você vai ver a alegria do arrependido, a alegria do perdoado. Você lembra-se do que ele disse aqui: torna a dar-me a alegria da salvação. A salvação estava lá, mas estava faltando-lhe a alegria, porque o pecado desfigura, o pecado faz o semblante cair, o pecado faz você ficar cabisbaixo. Aí Davi diz assim: se o Senhor me limpar, ou me purificar com isope, eu serei purificado e tornar-me-ei mais alvo do que a... Ah, se você soubesse cantar, você sabe mais do que eu. Você cantaria como? Levanta a voz. Alvo mais que a neve. Vai. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.